Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito imundo, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Meus caros irmãos e irmãs, hoje, dia 29 de janeiro, segunda-feira, uma boa semana a todos. A primeira leitura de hoje do livro do profeta Samuel, segundo Samuel, vai nos falar da tentativa de Absalão, filho de Davi, o terceiro filho de Davi, de tomar o trono de Israel. E aqui toda a amargura que tomava conta de Davi. O seu próprio filho tentava-lhe tomar o trono. Deus havia entregado o trono, como se coloca, sobretudo, as acusações que versavam sobre ele pelas transgressões do próprio Davi. E Absalão assim se colocava diante do trono de Israel. Se colocava para usurpar o trono que havia sido dado por Deus ao seu pai. Sobretudo, a maldição que caía sobre Israel diante da miséria ao qual foi restituído-se, como o próprio Davi nos coloca na leitura de hoje. Se queremos agradar a Deus, devemos negar a nós mesmos, assim nos diz Santo Afonso. Se nós queremos viver as coisas de Deus, é necessário negarmos a nós mesmos. É necessário nos encontrar com a pureza que nos vem do próprio Deus. No Evangelho de hoje, nós temos um homem endemoniado, que se encontra com Jesus Cristo. Um homem que é transformado e tem a vida transformada a partir do encontro dele com Deus. O que é impuro com o impuro. Aquele homem que se coloca a viver as coisas de Deus, a doçura e a presença de Deus, ele se abre a esse encontro de um Deus que, tocando nele, transforma, faz ver a vida de uma outra forma. E tocado por Deus, o homem se coloca como um anunciador de Deus na vida. São Francisco de Sales nos escrevia: "A humilde doçura é a virtude das virtudes, a qual Deus tanto nos recomenda. Por isso é preciso praticá-la sempre em toda parte, aquela que vede se é possível fazer com amor, ou tudo aquilo que vamos fazer por amor, nós devemos fazer.
o que não se pode fazer com amor ou que se gera conflitos, nós devemos cessar. Fazer tudo na vida por amor, edificarmos a presença de Deus por amor no nosso dia a dia, no caminhar da nossa vida. Essa presença de Deus que se faz quando nós nos abrimos a esse encontro com Ele, a deixarmos ser possuídos não por aquilo que o mundo nos oferece no transcorrer da nossa caminhada, mas deixarmos possuir por o que nos vem de Deus, pela graça, pelo amor, pela caridade. Como somos apegados ao mundo, nós nos distanciamos de Deus e podemos ser possuídos pelas coisas do mundo, muito distante do que nós podemos ser possuídos pelo amor de Deus. Aquele que ama muito a si mesmo, aquele que olha somente para si mesmo, não conseguindo olhar para o seu irmão, ele é incapaz de visualizar a própria presença de Deus na sua vida. Ele é incapaz de visualizar essa graça de Deus que se faz na sua própria vida, no nosso dia a dia. Queremos agradar a Deus, negando a nós mesmos, a servindo a Deus no nosso dia a dia? São João da Cruz dizia, o demônio teme a alma unida a Deus, como ao próprio Deus. E assim, quando nós temos a nossa alma inteiramente voltada em Deus e pela graça de Deus, nada pode nos desviar do caminho dele. O caminho dele se torna profícuo no nosso transcorrer, o caminho dele se torna a luz no nosso dia a dia. Como dizia Santa Elizabeth da Trindade, tenho para mim que o sacrifício não é mais que o amor posto em ação. Muitas vezes para nós abdicar algumas coisas na nossa vida é colocar-se em sacrifício, Mas quando nós olhamos o sacrifício, nós olhamos sobretudo o amor que toma conta de cada um de nós. Não deixemos que as impurezas da vida possam tomar conta da nossa vida. Não deixemos que aquilo que é a impureza do ser possa ser a impureza do nosso próprio ser. Busquemos sempre a virtude de Deus, busquemos sempre a graça de Deus, buscamos sempre unir a nossa alma com Deus. Como dizia Santo Agostinho, no qual ele dava um exemplo, a alma é como a abelha, quando ela cai no mel, ela não consegue mais se levantar. Assim, quando nós caímos diante dos nossos pecados, nos envolvemos diante dele e não conseguimos olhar para as coisas de Deus, nós vamos nos sufocando, nós vamos nos distanciando dessa graça e da bondade de Deus, que nós deixamos nos envolver inteiramente por essa presença da luz de Deus, que nós deixamos envolver inteiramente por essa bondade do Senhor diante de cada um de nós. Esse Senhor que oferece a cada dia a todos nós a sua graça e a sua bondade na nossa caminhada. Um bom dia a todos, uma boa semana, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.